É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que é a base desta exposição, que está publicado no site do portal Escola Dominical. Leiam também outros 4 artigos, além do nosso, que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, onde os irmãos também terão acesso a artigos de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas, onde o irmão, além de estudar para a lição da Escola Dominical, terá um momento devocional. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O irmão acesse o site, se cadastre, e o irmão terá acesso ali à sala dos professores. Também, nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, nós disponibilizamos ao longo da semana links de dezenas de videoaulas e de textos de apoio de lições de todas as faixas etárias. E às 19 horas, horário de Brasília, do sábado, o irmão é convidado a assistir a transmissão ao vivo aqui no nosso canal do YouTube do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é a preparação para a aula da Escola Bíblica Dominical. A aula da Escola Bíblica Dominical se realiza quando a igreja local se reúne, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Neste 4º trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Poerening, que é o diretor da Faculdade Refidim, a Escola Teológica das Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. E prosseguindo o estudo sobre a doutrina da salvação, sobre a soteriologia, este primeiro bloco que analisa a salvação no seu aspecto geral, hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título A Abrangência Universal da Salvação. Aqui nós vamos analisar hoje a questão da abrangência da obra salvífica de Jesus Cristo. Na lição passada, nós estudamos sobre a obra salvífica de Jesus. Vimos que Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele morreu no lugar do pecador. Ele, como sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como vítima para salvar a humanidade. Vimos que ele pagou o preço dos nossos pecados, morreu em nosso lugar. Vimos também que o Senhor Jesus livrou, redimiu os pecadores. E vimos também, na nossa lição de número 5, que além dele ter uma obra redentora, além dele ter uma obra expiatória vicária, além de ele ter pago o preço dos nossos pecados, ele reconciliou o homem com Deus, ou seja, ele restabeleceu a amizade entre o homem e Deus que havia sido perdida com o pecado. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Visto esta obra de Jesus, a pergunta que se coloca é a seguinte: Jesus morreu por toda a humanidade ou apenas pelos salvos? É a questão da abrangência da salvação. A salvação é para todos os homens ou a salvação foi apenas para alguns homens? E pelo título da lição, nós já observamos que a salvação é para
todos os homens. A abrangência é universal. E esta polêmica, esta é uma das polêmicas que envolve a doutrina da salvação. Nós temos duas posições ao longo da história da igreja. Uma posição que é adotada pelas Assembleias de Deus e a que tem respaldo bíblico, que diz que a salvação é para todos os homens. A obra de Jesus é universal. E existe uma outra posição que entende que a obra da salvação é limitada. Ela apenas diz respeito aos chamados eleitos, aqueles que são salvos. A obra da salvação seria limitada. Esta polêmica, ela tem a ver com um pano de fundo que vai ser objeto de uma lição própria, a lição de número 8, quando nós analisaremos este pano de fundo que diz respeito ao livre-arbítrio após o pecado. Então, desta forma, nós temos esta famosa polêmica com relação ao livre-arbítrio do homem, a liberdade humana e a soberania divina. Os que entendem que a liberdade humana foi suprimida pelo pecado, vão entender também que a obra da salvação é limitada, não é universal. Esta polêmica, que já vem desde o começo da história da igreja, é um dos pontos mais polêmicos da teologia cristã. Ela se exacerbou com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que faz 500 anos, neste ano de 2017, faz 500 anos, porque a Reforma se iniciou em 31 de outubro de 1517 com Martinho Lutero. Essa questão se exacerbou porque tanto Martinho Lutero quanto João Calvino, os dois grandes reformadores, eles adotaram as ideias de Agostinho. Agostinho, grande teólogo da Idade Antiga, que foi bispo de Hipona, uma cidade no norte da África. Agostinho, que viveu entre 354 e 430, ele adotou a doutrina da predestinação incondicional. Ele entendia que o livre-arbítrio tinha sido suprimido pelo pecado e que Deus previamente escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. Agostinho, ele construiu a sua doutrina com base, em razão do enfrentamento de uma heresia que surgiu através de um monge inglês chamado Pelágio. Pelágio era um monge que vivia na Inglaterra e que viveu entre 360 e 420, então ele era contemporâneo de Agostinho, e Pelágio trouxe um ensinamento que não tinha base bíblica. Qual era o ensinamento de Pelágio? É de que o homem não nasce com a natureza pecaminosa. Segundo Pelágio, todos os homens nascem como Adão, puros, santos, retos, e desta maneira poderiam escolher entre servir a Deus ou não. Não teria havido a herança da natureza pecaminosa vinda desde Adão. Este era o pensamento de Pelágio, que é completamente contrário às Escrituras. Porque a Bíblia, ela é bem clara nesse sentido. Quando nós vamos lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós vamos lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E nós vamos no Salmo 51,
versículo 5, Davi diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, a Bíblia é bem clara ao dizer que o homem, depois do pecado, ele nasce com a natureza adâmica, a natureza decaída, a natureza pecaminosa. Ele não pecou ainda, mas ao adquirir a idade da razão, inevitavelmente ele pecará. Então Pelágio ensinava algo que era contrário às Escrituras. Ele negava a queda da raça humana. Ele negava que o homem, depois de Adão, os descendentes de Adão, eram portadores de uma natureza pecaminosa. Mas, em razão disto, Agostinho, querendo demonstrar que a natureza do homem é pecaminosa, ele acabou extrapolando e entendendo que o homem perdeu o livre-arbítrio quando pecou. E diante desta perda do livre-arbítrio, o homem não teria condição alguma de sequer aceitar a salvação. Era esse o pensamento de Agostinho. E, portanto, Deus previamente escolhe aqueles que serão salvos e aqueles que serão perdidos. E, por via de consequência, a obra da salvação somente serviria para aqueles que Deus quer salvar, para os escolhidos para a salvação, os chamados eleitos. Este pensamento foi seguido tanto por Martinho Lutero quanto por João Calvino. E a consequência de você entender que Deus previamente escolhe uns para a salvação e outros para a perdição, é de que a obra de Cristo somente serviria aos eleitos. E aí é o que nós temos a chamada doutrina da expiação limitada, que é considerado um dos 5 pontos do calvinismo. Na verdade, embora Lutero também defendesse essa postura, quem mais a publicizou, quem mais a espalhou, foi João Calvino e seus seguidores. E, em razão disso, se criaram os chamados 5 pontos do calvinismo, que entendem que a depravação do homem é total, ou seja, o homem tem a natureza pecaminosa, toda a humanidade pecou, e nesse ponto eles têm base. Eles entendem que a eleição, a escolha de Deus é incondicional. Eles entendem que a expiação, a morte de Jesus, a purificação dos pecados, a obra da salvação é limitada, foi uma obra que é não universal, mas parcial, apenas para os eleitos. Eles entendem que a perseverança dos santos, ou seja, os eleitos, eles, uma vez salvos, estão salvos para sempre, e a graça é irresistível. Eles acreditam que Deus impõe, quando ele concede a graça aos eleitos, os eleitos são incapazes de resistir ao chamado de Deus. Então, esses 5 pontos defendidos por Calvino e seus seguidores, chamados 5 pontos do calvinismo, colocam a obra da salvação como algo limitado. Jesus morreu apenas pelos eleitos, por mais ninguém. Essa é a linha que era adotada por Martinho Lutero e por João Calvino. Mas Jacó Arminio, um teólogo holandês, que viveu entre 1560 e 1609, ele, estudando as Escrituras, não concordou com essa postura vinda de Agostinho e acolhida por Lutero e por Calvino. Armínio, ele começou a desenvolver alguns estudos, morreu, os irmãos veem aí que ele morreu relativamente novo, morreu em 1560 até 1609, então ele teve aí
49 anos apenas, e ele estava com os seus estudos, ele chegou a uma conclusão diversa. Olhando as Escrituras, ele viu que a obra da salvação, ela era universal. Ele viu que o homem, embora tenha natureza pecaminosa, ele é capaz, sim, de, pela graça de Deus, a graça de Deus faz com que o homem possa ter uma real oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Deus lhe permite. O livre-arbítrio não foi suprimido, ele foi prejudicado, mas pela graça de Deus é dada ao homem uma real oportunidade de ele escolher entre a salvação e a perdição. E é em razão disto que ele discorda. Embora ele concorde que a depravação é total, ele entende que a obra da salvação é universal, que a graça é resistível, que a eleição é condicional e que a perseverança dos santos depende da santificação, de uma atitude de cooperação entre o homem e Deus. Como ele morreu numa tenra idade, né, os seus seguidores acabaram se reunindo um ano depois da sua morte e estabeleceram os 5 artigos da remonstrância. Remonstrante quer dizer protestante. Eles protestaram contra os ensinamentos que estavam sendo dados na sequência de Lutero e de Calvino, e eles estabeleceram os chamados 5 artigos da remonstrância, um dos quais diz que a salvação é universal. Os seguidores de Armínio eram plenamente minoritários, né? A maioria seguia os ensinos de Lutero e de Calvino, e foi convocada uma reunião na igreja holandesa, porque Armínio era da Holanda, na cidade de Dordrecht, ou chamada Dort, o chamado Sínodo de Dort, onde os ensinamentos de Armínio foram condenados e onde foram reafirmados e pontuados esses 5 pontos do calvinismo. Mas os ensinos de Armínio prosseguiram e John Wesley, o grande nome do avivamento na Inglaterra no século XVIII, ele acolheu os ensinos de Armínio. E os ensinos de Armínio, então, passaram a ser acolhidos pela Igreja Metodista, que é a igreja fundada por John Wesley, e da Igreja Metodista nós tivemos aí o surgimento do movimento pentecostal, e o movimento pentecostal, historicamente, segue os ensinamentos de Armínio, porque eles têm base bíblica. Na verdade, o pastor Ezequias Soares da Silva, que foi o comentarista do trimestre passado e o presidente da comissão especial que montou a declaração de fé da CGADB, ele costuma dizer, e é um ensinamento correto, as Assembleias de Deus não são arminianas, elas são bíblicas. E ao analisarmos a Bíblia, nós vamos ver que o pensamento de Armínio é o que tem base bíblica. Visto então esse pequeno histórico, para os irmãos entenderem essas divergências doutrinárias, vejamos não o que diz os 5 pontos do calvinismo no Sínodo de Dort, não o que diz os 5 artigos da remonstrância dos seguidores de Armínio. Vamos ver o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E a Bíblia diz o quê? A salvação, ela é para todos os homens? Jesus morreu por todos os homens? Ou morreu apenas pelos eleitos? Quando nós abrimos a nossa Bíblia e vemos Deus falando ao homem sobre a salvação, quando ele anuncia a salvação, para quem ele anuncia a salvação? Ele anuncia a salvação ao primeiro casal. Na verdade, no seu diálogo com Satanás, Deus diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como nós já vimos em lição anterior, Deus, para mostrar ao diabo que o diabo não tinha vencido ao tentar e fazer cair o homem, que Deus não tinha sido apanhado de surpresa com isto, Deus revela ao diabo que, na verdade, aquela divisão que ele havia estabelecido ali entre o homem e Deus seria suprimida, porque haveria de surgir um homem, a semente da mulher, que restabeleceria a amizade e a comunhão entre Deus e o homem. E este restabelecimento da comunhão entre Deus e o homem, que seria feito por uma mulher, pela semente da mulher, por um homem, seria feito para restabelecer a amizade entre Deus e o homem. E Deus fala isso diante do primeiro casal, que representava toda a humanidade. Então, no momento em que é dada a promessa da salvação, nós já vemos que a promessa da salvação era para toda a humanidade. Não era apenas para os escolhidos. Deus faz esta promessa solene ao primeiro casal. E Eva, quando tem seu primeiro filho, pelo menos depois da queda, que é Caim, ela tinha crido naquela promessa e ela diz assim: alcancei do Senhor um varão, pensando ser Caim a semente da mulher prometida. Havia, portanto, clara noção dos nossos pais de que a salvação é para todos, não para escolhidos. E este primeiro filho, Caim, que a Bíblia diz que é do maligno, está lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, pela doutrina da expiação limitada, Caim é um belíssimo exemplo de alguém que foi previamente escolhido para a perdição. Não é verdade? Porque se a Bíblia diz que ele é do maligno e que matou a seu irmão porque suas obras eram más, então Caim, que se perdeu, é um exemplo daqueles que foram previamente escolhidos para a perdição. Mas é isto que a Bíblia mostra? Quando a Bíblia fala de Caim, nós verificamos claramente que a salvação é para todos os homens. O que diz a Bíblia? Gênesis capítulo 4, versículo 4. E Abel trouxe dos primogênitos. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Os irmãos percebem isto? Caim pecou. Caim não aceitou, não fez um sacrifício agradável a Deus. Se ele fosse previamente escolhido para a perdição, por que Deus teria ido ao seu encontro? A Bíblia diz que ele se irou e descaiu seu semblante.
quando ele percebeu que o seu sacrifício não foi aceito. Se Deus o tivesse previamente escolhido para a perdição, por que iria lhe dar uma oportunidade? Deus, ao perceber a reação negativa de Caim, vai ao encontro de Caim e diz: olha, se você fizer bem, também você será aceito. Ora, irmãos, Deus oferece a salvação a Caim, mesmo ele tendo pecado ao se revoltar contra Deus pela rejeição do seu sacrifício. E Deus ainda diz: olha, se você não fizer bem, o pecado te dominará. Há uma real oportunidade de salvação a Caim, porque a salvação é para todos, mesmo para Caim, que era do maligno e cujas obras eram más. Mas Caim não aceita esta oferta de Deus e mata o seu irmão Abel. E o que Deus faz? Deus vai novamente ao encontro de Caim. Deus chega a Caim e disse, e o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Quando Deus faz esta pergunta, ele dá oportunidade a Caim para se arrepender do seu pecado. Se Caim tivesse dito: Senhor, eu matei meu irmão, eu fiz uma loucura, Deus o perdoaria. Mas Caim, mais uma vez, resiste à voz de Deus. Ele diz: sou eu, porventura, guardador do meu irmão? E Deus, então, lhe lança em rosto o seu pecado. E que faz Deus? Quando Deus revela o pecado a Caim, Caim diz: maior é a minha maldade que a que possa ser perdoada. E o que Deus faz? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, se eu te ver, será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Caim achou que seria morto porque tinha matado o seu irmão. Mas Deus lhe põe um sinal que o impede de ser morto. E dando a Caim a oportunidade real de se arrepender dos seus pecados até o dia da sua morte. Isto não aconteceu, porque o texto diz que Caim saiu da presença do Senhor e construiu uma civilização que deu as costas para Deus. Mas quem deu as costas para Deus foi Caim. Mas Deus lhe deu real oportunidade de salvação. Então, irmãos, a salvação é para todos. Não é para os eleitos. Não é para os que serão salvos. Porque Caim, que era do maligno, teve 3 oportunidades dadas por Deus para se arrepender dos seus pecados. Então, claramente, nós vemos que Caim, embora fosse de natureza pecaminosa, pôde, pela graça de Deus, Deus teve a graça de lhe dar reais oportunidades para se arrepender. Mas vejamos um outro exemplo bíblico. A geração do dilúvio. Todos morreram no dilúvio. Toda a terra foi destruída no dilúvio. Toda a humanidade então existente, com exceção de Noé e de sua família. A salvação lhes teria sido negada. Estavam eles predestinados à morte. Não é o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia diz que Sete construiu uma civilização voltada para o Senhor. Sete, que foi o filho que Deus deu em lugar de Abel, invocou o nome do Senhor. Gênesis 4:26. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ora, essa geração era tão fiel a Deus
que ela é chamada em Gênesis 6:2 de filhos de Deus. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus eram a linhagem de Sete, a descendência de Sete, que servia a Deus. Mas como nós lemos aqui em Gênesis 6:2, eles se misturaram com a civilização de Caim, que havia dado as suas costas a Deus. E entende os estudiosos da Bíblia que isso se deu na quinta geração. A geração de Jared, o pai de Enoque. Porque o nome Jared quer dizer descida, queda. Entende-se que ali começou a haver a miscigenação e a mistura entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. E assim que Jared teve um filho, Enoque, Deus levantou Enoque para profetizar. Enoque, ele profetizou, é o que está escrito lá em Judas, no versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Deus levanta Enoque assim que há mistura para anunciar que viria o juízo se o povo não se arrependesse. Enoque pregou a todos, avisando que os ímpios seriam condenados. E mais, quando Enoque tem um filho, ele dá o nome do filho de Metuselá, que quer dizer, o significado de Metuselá quer dizer, quando este morrer, isso virá. Anunciando que o seu filho, a vida do seu filho, era o tempo que Deus estava dando para o arrependimento. E Metuselá, não por acaso, foi o homem que mais viveu sobre a terra. Ele viveu 969 anos. E Enoque teve Metuselá quando tinha 65 anos. Enoque já pregava. Aos 65 anos teve o seu filho Metuselá, que viveu 969 anos. Ou seja, houve mais de 1000 anos que Deus deu àquela geração de tempo para o seu arrependimento. Como se isto fosse pouco, Enoque foi trasladado, ele não morreu, porque ele andava com Deus, para mostrar aos homens que quem agrada a Deus é salvo. E como se isto fosse pouco, o bisneto de Enoque, Noé, pregou 100 anos. A Bíblia diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. Durante 100 anos ele construiu a arca e dizia para o povo que o juízo que Enoque havia dito era o dilúvio. E depois de 100 anos ele entra na arca com sua família e os animais que lhe foram trazidos. E só então vem o dilúvio. Isto é uma prova de que Deus quer a salvação para todos e não apenas para alguns. Todos morreram, mas tiveram a oportunidade real de se salvar. Mais de 1000 anos de pregação de Enoque, através da vida de Metuselá e através de Noé. Isto porque a salvação é para todos. Com Israel, não é diferente. Irmãos, quando Deus chama Abraão, ele mostra a abrangência da salvação. Gênesis capítulo 12. Na promessa, na chamada de Abraão, nós vemos: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo diz que a posteridade, essa promessa é dada a Abraão e à posteridade,
e a posteridade é Cristo. Gálatas 3:16. Então Cristo foi dado para tornar benditas todas as famílias da terra. Deus formou uma nação, porque todas as nações haviam rejeitado ao Senhor na Torre de Babel, que era aquela comunidade única que Deus confundiu as línguas e gerou todas as nações, mas a salvação viria por uma nova nação que Deus estava criando, que era Israel, e nesta nação todas as famílias seriam benditas. E isso é reforçado quando Deus faz a proposta a Israel para que Israel fosse a sua nação peculiar dentre os povos. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Então, na proposta que Deus dá para fazer o pacto com Israel, a nação que ele mesmo havia formado, era para que Israel fosse reino sacerdotal. Ou seja, fosse intercessor entre Deus e as demais nações. Porque toda a terra é do Senhor. O Senhor queria salvação para todos os homens. A obra da salvação era para todas as famílias da terra. E tanto é assim que na lei de Moisés, Deus proibiu terminantemente discriminar o estrangeiro. Nós colocamos aí em nosso esboço diversas passagens da lei onde há a proteção ao estrangeiro, onde Deus manda os israelitas tratarem bem os estrangeiros. Por quê? Porque Deus estava aberto a todos, não a alguns. Inclusive Israel e os judeus têm essa noção até hoje. Nós colocamos aí em nosso esboço o que diz Natan Alzubel na Enciclopédia Judaica. Ele diz assim: os judeus acreditavam que tinham um papel importante a cumprir na redenção iminente de toda a humanidade. Tinham absoluta convicção, que lhes adivinha da Bíblia, que Deus havia escolhido especificamente a eles para que servissem de luz para as nações, a fim de unir todos os povos em torno da Torá. Israel tinha esta consciência que, apesar de ser a nação peculiar de Deus, eles tinham uma missão de levar todas as nações à presença de Deus, porque a obra da salvação é para todos. Isaías, o profeta messiânico, ele também diz que o Messias viria para a salvação de todo o mundo. Lá em Isaías 42:2, ele diz que o servo do Senhor, que é o Messias, o Cristo, produziria juízo entre os gentios. As ilhas aguardariam a sua doutrina, e ele seria chamado a luz dos gentios, para ser a salvação do Senhor até a extremidade da terra. Isso está escrito em Isaías 49:6. E dar as suas costas aos que lhe ferem e as faces aos que lhe arrancam os cabelos, nem esconde a face dos que o afrontam e o cospem. Lá em Isaías 50:26. Ou seja, ele não daria as costas nem mesmo àqueles que o ferissem, àqueles que arrancassem seus cabelos e àqueles que escondessem e nem esconderia sua face dos que o afrontassem e os cuspissem. Além de Isaías estar falando aqui em Isaías 50, versículo 6, do sofrimento que Jesus teria, que seria cuspido, ferido, açoitado, Isaías também diz que Jesus não daria as costas a estes que lhes fizessem mal.
Por quê? Porque ele veio salvar a todos. Deus não dá as costas a ninguém. Deus oferece a todos a salvação, porque a salvação é para todos. Em Isaías 53, nós temos a famosa passagem que ele tomou as enfermidades e as dores de todos os homens e foi ferido pelas transgressões e iniquidades de toda a humanidade. Eu vou até ler aqui pontualmente para os irmãos verem como a obra da salvação. Isaías 53 está falando do sacrifício de Cristo. E diz que o sacrifício é para todos. Olha Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos resgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não me venha dizer que esse nós todos são os eleitos. Por que não são os eleitos? Porque o versículo 3 mostra o contexto. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto dele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Esse nós são todos os homens, porque ele era o mais indigno entre todos os homens. Ele morreu por todos. Ele iria morrer por todos. É o que deixa bem claro Isaías. Mas é no Novo Testamento que nós vamos encontrar a verdade bíblica da abrangência universal da salvação. Quando Jesus conversa com Nicodemos e fala a respeito da salvação, ele não deixa a menor dúvida. Ele diz, o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Todos os homens, não amou os eleitos, amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. E quem é todo aquele que nele crê? Todo homem que crê. Não serão todos salvos, é verdade. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas todo aquele que crê. Deus amou o mundo e deu Jesus para o mundo inteiro. Dave Hunt, um grande teólogo norte-americano, falecido em 2013, ele escreveu um livro que eu aconselho os irmãos que leiam. Que amor é este? Da editora Reflexão. Hunt, ele mostra claramente esta abrangência. Olha o que diz Dave Hunt. Nos versículos 14 e 15 do capítulo 3 de João, Jesus comparou a si mesmo, sendo erguido na cruz por nossos pecados, a quanto as impetuosas sementes picaram os israelitas por causa da sua rebelião. E todos os que olharam em fé para levantar a serpente de bronze foram curados. Antes de Jesus dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e diz todo aquele que crê, qual é o contexto? Olha o versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus menciona como figura da sua salvação, da sua obra de salvação, o episódio ocorrido com o povo de Israel lá em Números, capítulo 21, quando e nós vamos ler o texto. Então partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom.
Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo uma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. E olha o que diz Dave Hunt a este respeito. Números 21, 8 e 9 é inequívoco. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela, a serpente de bronze. Picando uma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. A cura da pica da cobra venenosa não era para um grupo seleto dentro de Israel, a quem Deus havia predestinado a ser curado, mas para todos, qualquer homem. A única limitação era olhar com fé para a serpente levantada. Da mesma forma, todos que foram mordidos pela antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, são curados se olharem com fé para o Cristo levantado na cruz. Vejam bem, irmãos, Jesus é quem fez essa comparação. Como a serpente foi levantada e salvou os que olhavam para ela do veneno da cobra, da serpente ardente no deserto, assim também quem olhar para Cristo, quem crer em Cristo será salvo. A serpente foi levantada para todos os israelitas, não para alguns. Jesus foi levantado para todos os homens e não para os eleitos. Mas, além desse texto, nós temos também lá em Apocalipse 22 e 17. Olha o que diz. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha o que o Espírito Santo e a igreja dizem para todos os homens. Vem, não é só para os eleitos, é para quem quiser, para quem tiver sede, para quem crer. A salvação é para todos, indistintamente. Paulo, ele ensina isso claramente em diversas passagens. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 6. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Paulo diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Olha, se Deus quer que todos os homens se salvem, então ele ofereceu a salvação a todos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Jesus se deu por todos, diz o apóstolo Paulo. Lógico, se Deus quer que todos se salvem, Jesus se deu por todos. O preço ele pagou por todos. E ainda em 1 Timóteo 4:10, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ele é Salvador de todos. Ele é o Salvador dos homens. Mas Paulo também escreve em Tito 2:11, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação
a todos os homens. A graça veio por Jesus Cristo, diz João, no primeiro capítulo do seu evangelho, e trouxe salvação a todos os homens. Mas lá em Efésios 3, 8 e 9, nós vemos o seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Paulo tinha essa noção, que ele veio pregar a todos a salvação, porque a salvação é para todos. Se não fosse para todos, ele não pregaria para todos. Não serão todos que vão aceitar, mas a pregação é para todos, como a pregação de Enoque e de Noé foi para todos. Como Israel tinha consciência que era uma nação sacerdotal para todos. Paulo, lá em Atos, capítulo 22, no versículo 17, versículo 12, ele diz o seguinte, ele contando para ele se defendendo, não é? Lá perante o Sinédrio, ele se defendeu quando foi preso. Ele disse o seguinte: e um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Paulo foi chamado para pregar o evangelho, pregar a todos os homens, e ele deveria dar o testemunho a todos os homens. Por quê? Porque a salvação é para todos. Por que ele iria pregar o evangelho a todos os homens? Por que ele daria testemunho a todos os homens se a salvação não fosse para todos os homens? E os seus próprios inimigos testificam isso. Se você for ver em Atos 21, 27, diz o seguinte, 28, desculpe. Olha o que diziam os inimigos de Paulo, que obrigaram a prendê-lo. Varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo e contra a lei, contra esse lugar. Eles mesmos testificaram que Paulo pregava para todos. E isto é natural, porque Jesus mandou pregar para todos. O que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, Jesus mandou pregar a todos. Por que ele mandou pregar o evangelho a todos? Porque a salvação é para todos. Os defensores da doutrina da expiação limitada dizem assim: não, nós temos que pregar para todos, mas a pregação só vai servir para os eleitos. Deus seria um mentiroso? Um farsante? Mandando pregar a todos, sendo que a salvação não era para todos? David Hunt, ele traz uma ilustração. Você já imaginou uma pessoa que estivesse num poço, tivesse caído num poço d'água, num buraco, e alguém chegasse para ele lá de cima e apresentasse uma cordinha que não alcançaria a pessoa que está lá embaixo, e dissesse assim: olha, eu estou querendo te livrar, querendo te resgatar, pega a corda aí. E a pessoa não conseguiria pegar a corda, porque a corda é menor do que a distância que ela está no buraco. E a pessoa poderia sair e falar: olha, ele não, eu ofereci a salvação a ele, a livramento, mas ele não quis. Não.
Isso seria um farsante. E é este o Deus que prega a doutrina da expiação limitada. Alguém que prega para todos, mas não é para valer, porque a salvação é só para alguns. Se Jesus mandou pregar para todos, é porque a salvação é para todos. Porque a sua obra salvadora é para todos. Mas tem mais uma coisa. João diz lá em 1 de João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas os escrevi para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus morreu por todos os homens. E ele é a propiciação, nós já vimos na lição passada, que propiciação é tornar favorável, restabelecer a amizade. E Jesus fez isto por todos os homens, porque ele é a propiciação pelos pecados de todos. E Paulo confirma isso que João disse. Lá em 2 Coríntios, quando ele está falando da reconciliação, que é essa propiciação, como nós vimos na lição passada, ele diz o seguinte, 2 Coríntios 5 e 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é bem claro, Paulo ensina que Cristo morreu por todos. Por todos Cristo morreu. E quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, ele diz o seguinte, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aí nós temos uma grave incoerência da doutrina da expiação limitada. Porque os que seguem essa doutrina, eles dizem o seguinte, todos os homens são pecadores, todos pecaram em Adão. Então Adão trouxe o pecado para todos. É o que eu disse, o homem tem a natureza pecaminosa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nisso, as duas correntes pensam da mesma maneira. Calvinistas, arminianos pensam do mesmo jeito. Adão trouxe a morte para todos. É o que Paulo diz aqui. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então aqui tem uma incoerência. Se todos morrem em Adão, e todos é a humanidade inteira, por que todos são vivificados em Cristo e não é a humanidade inteira? Porque a obra de Jesus é menor do que o pecado. Se Adão trouxe o pecado a todos, Jesus tem que trazer a salvação a todos. Ou todos que morrem é diferente do todos que são vivificados. Não faz sentido, irmãos. Os irmãos percebem? Não faz sentido. É a mesma palavra. Assim como todos morrem em Adão, todos podem ser vivificados em Cristo. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Está escrito lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 8. 1 de João 3 e 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ora, se o diabo fez com que toda a humanidade se perdesse, a obra de Jesus tem que ser capaz de redimir toda a humanidade. Ele veio desfazer as obras do diabo. Um Cristo que morreu apenas pelos eleitos,
É um Cristo menor do que o diabo. Um Cristo que não desfez as obras do diabo. Porque a sua obra é inferior à obra do diabo. Se a obra do diabo proporcionou a queda de toda a humanidade, a obra de Cristo é capaz de resgatar toda a humanidade. Os irmãos percebem? Não tem como fugir do que a Bíblia diz. Não estou dizendo aqui de Calvino, Armínio, Wesley, estou dizendo de Bíblia, da palavra de Deus, que Jesus diz que é a verdade. Em Romanos 11:32, Paulo reafirma esse pensamento. Romanos 11:32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Como todos pecaram, todos foram encerrados debaixo da desobediência. Mas a obra de Cristo foi feita, e Jesus morreu, e a salvação é para todos. Deus usou de misericórdia com todos. Deus dá uma real oportunidade de salvação a todos. Porque assim como ele encerrou todos debaixo da desobediência, a todos ele usou de misericórdia. E a misericórdia de Deus não tem fim, irmãos. Você não pode limitar a obra da salvação, porque a misericórdia não tem fim. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se a misericórdia de Deus não tem fim, o sacrifício de Cristo não foi limitado aos eleitos, mas é para todos. Pedro, ele também fala dessa realidade. 2 de Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, antes que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É o que Paulo disse. O desejo de Deus é para que todos sejam salvos. Ele não quer que alguns se percam. Alguns vão se perder, mas não porque Deus quis. E por isso ele oferece a salvação a todos. Porque se ele não quer que alguns se percam, é evidente que a salvação é para todos. E não só para alguns. Tiago, ele também fala dessa realidade. Quando nós abrimos as Escrituras, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, Tiago diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Quando nós falamos aqui de sabedoria, nós falamos do temor do Senhor. Jó 28:28, Jó 28:28, ele diz assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então a sabedoria é o temor do Senhor. Se alguém tem falta de temor do Senhor, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Todos dá liberalmente. E neste passeio bíblico, onde nós vemos no Antigo e no Novo Testamento, e muito mais no Novo Testamento, que a salvação é para todos, nós ainda temos um outro fato. Como eu disse, Paulo disse que Ananias lhe disse que ele deveria ser testemunho para todos os homens. E Deus exige que nós tenhamos um testemunho para todos os homens. Os salvos têm que dar testemunho a todos os homens. Por quê? Para que através do nosso testemunho as pessoas creiam que Jesus foi enviado.
Jesus disse que ele veio restabelecer a comunhão entre nós e ele, para que nós sejamos um, como ele é um com o Pai, para que o mundo creia que ele foi enviado. É por isso que Jesus diz lá em Mateus 5,16, Mateus 5,16, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós temos que dar testemunho a todos os homens. Para quê? Para que eles creiam que Jesus enviou. Mas por que isso? Porque a salvação é para todos. Então o nosso testemunho é para todos os homens. É mais uma prova de que a salvação é para todos os homens. Mas diante de tanta prova bíblica, como ainda há aqueles que dizem que a salvação é apenas para os eleitos, apenas para alguns? Em que eles se baseiam? O primeiro ponto, um dos versículos que eles se baseiam, é Romanos 9:18. Paulo diz assim em Romanos 9:18. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Eles se baseiam neste ponto para dizer que Deus só salva quem Ele quer. E Ele se endurece com quem Ele quer. E eles querem, nesta passagem, basear, neste versículo, basear sua crença na expiação limitada. Ocorre que este versículo aqui é Paulo citando Êxodo 33:19. Paulo cita aqui Êxodo 33:19. Romanos 9:18 é repetição de Êxodo 33:19. Porém eles, o Senhor lhe disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. O que é Êxodo 33? Êxodo 33 é Moisés no monte, pela segunda vez, depois que o povo pecou com o bezerro de ouro. Então Moisés sobe à presença de Deus para pedir perdão ao povo, para que o povo não fosse destruído em razão do pecado do bezerro de ouro. E naquela vez também Deus dá as segundas tábuas da lei. Porque as primeiras haviam sido quebradas por Moisés, quando ele viu o povo na algazarra do bezerro de ouro. Então o capítulo 33 de Êxodo, irmãos, mostra a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Deus perdoa Israel, dá as segundas tábuas da lei, demonstrando a sua misericórdia para com o povo. Então é bem diferente do que está se dizendo. Êxodo 33 mostra a misericórdia de Deus, a ilimitada misericórdia de Deus. E os próprios rabinos judeus entendem que as segundas tábuas da lei são as tábuas da misericórdia de Deus. As tábuas que foram colocadas na arca, aquelas que foram fruto da misericórdia, do perdão de Deus. Então, o contexto é exatamente o contrário. Deus perdoa para mostrar que quer a salvação de todos os israelitas, mesmo eles tendo pecado. Então, ao contrário do que pensam os defensores da expiação limitada, Romanos 9:18, que é a repetição de Êxodo 33:19, está no contexto do perdão e da misericórdia, da boa vontade de Deus, da vontade de Deus de salvar a todos e da oportunidade que Deus dá a Israel para que ele fosse salvo. Nós sabemos que aquela geração de 30 anos para cima foi morta no deserto, mas Deus deu a oportunidade, antes mesmo de iniciar a jornada para a Terra Prometida, no Monte Sinai, Deus deu uma nova oportunidade.
Mas também os defensores da expiação limitada se baseiam em Atos 13 e 48, onde está escrito: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E esse finalzinho, ele diz, está vendo? Existem pessoas que estão ordenadas para a vida eterna. Só estes que creram, porque a salvação é só para estes. Mas não é este o conceito, o contexto. Se nós formos ver o contexto, não tirando esse versículo, em primeiro lugar, a palavra ordenado aqui, no grego, quer dizer estar disposto. Estar disposto. Não quer dizer imposto. Quer dizer estar disposto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aqui há um contraponto entre os judeus, que não quiseram, e os gentios, que quiseram. Mas Paulo pregou tanto a judeus quanto a gentios. Não é? E Paulo diz assim, versículo 46, desse capítulo 13 de Atos. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os judeus. Vejam bem, a oportunidade foi dada e eles é que rejeitaram. Então, a salvação é para todos. Mas como eles rejeitaram, Paulo e Barnabé começaram a pregar para os gentios. Isso foi lá em Antioquia da Pisídia. Então é bem o sentido completamente contrário ao que diz a doutrina da expiação limitada. Mas os defensores da doutrinação da expiação limitada gostam também de Romanos 9 e 22 a 24. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ah, vocês estão vendo? Esse texto diz que existem vasos preparados para a perdição e vasos preparados para a glória. Os vasos da ira e os vasos de misericórdia. E a salvação é só para os vasos de misericórdia. Só que eles não leem bem o texto. Porque diz assim: e que direis, Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira. Ou seja, os vasos da ira, preparados para a perdição, só são conhecidos depois do suportar da paciência de Deus. Ou seja, Deus suporta, Deus aguarda que eles se arrependam. É a longanimidade de Deus. É aquilo que Pedro diz: Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Você só tem os vasos de ira e os vasos de misericórdia depois da longanimidade de Deus. Depois que Deus suporta. Depois que Deus dá a real oportunidade de salvação. A salvação é para todos. E você é que vai escolher se será um vaso de ira ou um vaso de misericórdia. Sempre há oportunidade antes do juízo. Judas nos mostra isso. Judas, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, únicos dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Eles gostam desse texto também, porque eles dizem: olha,
já estavam escritos para este juízo. Então já tem gente previamente destinada à perdição. Mas quando Judas fala que se introduziram alguns no meio da igreja e que negam a Deus e a Jesus, ele dá 3 exemplos que são figuras desses que se introduzem e que perturbam a fé dos santos. A primeira figura é a geração do Êxodo. Olha o versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como aqui já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Vejam bem, aqui é depois. O juízo vem depois. É igualzinho lá em Romanos 9. Deus salvou todo o povo do Egito. Mas os que não creram morreram no deserto. Mas Deus deu uma oportunidade para todos irem à terra prometida. Então Judas está falando o contrário do que diz a doutrina da expiação limitada. Porque Deus salvou o povo todo. Mas os que não creram não entraram na terra prometida. A salvação era para todos, mas nem todos creram. Por isso nem todos foram salvos. Depois ele dá o exemplo dos anjos, que não guardaram o seu principado e que são reservados para o dia do juízo. É verdade, os anjos não têm perdão. A salvação não é para os homens, é para os anjos, é para todos os homens. Mas nem mesmo os anjos que já estão perdidos foram imediatamente executados, mas foram reservados para o dia do juízo. Até eles que não têm salvação não sofreram de imediato a pena. Que dirá os homens? E Judas dá um terceiro exemplo. É o exemplo de Sodoma e de Gomorra. E diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e indo após a carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Mas antes da destruição de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, as cidades da planície, nós vemos lá em Gênesis 18, que Deus avisou Abraão, e Abraão intercedeu, e Deus disse que se houvesse 10 justos, ele não destruiria Sodoma e Gomorra. E mais, Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim tiveram ainda uma chance de arrependimento. Por quê? Porque Abraão os livrou do rei Quedar-Laomer. Eles viram o poder de Deus nesse livramento. E Ló esteve ali. E a Bíblia diz que todos os dias ele, como justo, se afligia pelos pecados do povo. Ele deu o exemplo. Aquele povo teve a oportunidade de conhecer a Deus, mas rejeitou. Salvação é para eles também. Mas como eles não creram, eles sofreram a pena do fogo eterno. Por que todos não são salvos? Se a salvação é para todos. Porque para ser salvo existe uma condição: crer. Jesus é a causa de eterna salvação para todos os que crerem. E Deus dá uma oportunidade real para as pessoas crerem. Por isso que todos não são salvos. Mas a salvação é para todos. Nem todos são salvos, porque é preciso crer. E nós já lemos aqui, numa aula anterior, o artigo 304 do Código Civil, que traz uma regra de direito, que diz que quando um terceiro não interessado paga para alguém uma dívida, é necessário que este devedor queira que esta dívida seja paga. Desde o direito romano, quem quisesse pagar a dívida de alguém e não tivesse interesse para isso, esta dívida só seria quitada se o devedor quisesse. É uma regra de direito. Jesus pagou o preço dos nossos pecados, sem nenhum interesse próprio, por amor. Agora, a quitação somente se dá, o pagamento somente é eficaz se o devedor, se o pecador quiser. Se ele não quiser, a dívida não será paga. É o que diz o artigo 308 do nosso Código Civil. Se o devedor se opuser, ainda que eu queira pagar a sua dívida,
ela não será considerada paga. Jesus só é a causa da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. É o que está escrito em Hebreus, capítulos 5 e 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação está disponível a todos. A salvação é universal, mas só é salvo quem crer em Jesus. Porque foi assim que Deus decidiu. Deus escolheu salvar os homens em Cristo Jesus. A Bíblia é bem clara. A salvação é universal. A salvação é para todos. Está disponível a todos. Jesus morreu por todos. Mas só os que creem serão salvos. Por isso também está errada a doutrina universalista, que diz que todos serão salvos. Já que Jesus morreu por todos, todos serão salvos. Não. Nem todos serão salvos. Porque nem todos crerão. Amém.